Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e esse é o capítulo 7 do CCNA 4, versão 6, Evolução de Rede. Muito bem, o que a gente vai tratar nesse capítulo? Internet das coisas, virtualização e nuvem e programação de rede. Então, vamos dar um en passant sobre essas questões aí. Muito bem, internet das coisas, começando, 2020, nós estamos em 2020, 50 bilhões de coisas conectadas na internet, Então essa é a demanda da internet das coisas. Falamos também um pouquinho de redes convergentes, que a gente já falou lá no CCNA1, E a importância da internet das coisas dentro das redes convergentes, onde a gente vai ter que ter toda uma infraestrutura para circular os dados na internet, dados provenientes dos mais diferentes dispositivos e dos mais diferentes protocolos. Então, um grande desafio da IoT, E aí os desafios, justamente tem um vídeo no nosso currículo, quem quiser assistir, é interessante. Bom, o pessoal organizou aí o ensino de internet das coisas, dentro de 7 pilares, no caso, 6 pilares da IoT, tá certo? Conectividade de rede, fog computing, segurança, análise de dados, gerenciamento, automação e plataforma. Tá? Vamos ver cada uma dessas coisas? Bom, conectividade de rede, para conectar 50 bilhões de coisas na rede, certamente você tem que começar a pensar numa estrutura de rede um pouco diferente da tradicional. Então, o IoT também, dentro aí do curso da Cisco, consiste em como conectar eficientemente esses equipamentos de forma segura também. O segundo pilar da computação em neblina, Aqui nessas 3 figurinhas vocês podem ver a computação tradicional, quando a gente está sem nuvem, sem nada, que a gente tem os equipamentos ligados no modelo cliente-servidor. Quando a gente usa a nuvem, a gente vai compartilhar aí uma série de serviços e outros recursos de rede na nuvem. E para a internet das coisas é importante também que a gente tenha computação em neblina. O que significa essa computação em neblina? A gente tem aqui uma nuvem próxima do local onde a gente está coletando os dados, para que se de alguma forma, por exemplo, você perder a conectividade com a internet, ou mesmo muitos dados que estão aqui não devem sair daqui para os servidores do data center, simplesmente ficam aqui mesmo e se resolve o caso. Então a computação em neblina é mais ou menos isso, e é super importante para que a internet das coisas seja viável. Tá? Outro pilar é o pilar da segurança, não precisa nem falar, principalmente os sensores que capturam os dados, eles são baseados em hardware muito precário, porque eles têm que ser pequenos, gastar pouca energia. Então, daí, como é que esses dados que saem dali podem circular de forma segura? Daí, então, a importância da gente pensar nisso, e principalmente os equipamentos que estão na neblina, vão cuidar disso aí. Outro pilar é a análise de dados, inteligência artificial, machine learning, todos esses conceitos para a gente poder trabalhar com Big Data, que são os dados que provêm da IoT, também deve ser pensado como um pilar do IoT. Gerenciamento e automação, claro, tem que ter uma interface aí para o ser humano, para ele poder observar os resultados dessa análise do machine learning, da inteligência artificial, e mesmo fazer um mapeamento para a configuração de todos esses dispositivos. Então a gente tem que ter uma plataforma IoT que cuide disso aí, tá certo? Então, gerenciamento e automação é um outro pilar da IoT. E aí,
Plataforma é o sexto pilar, né? E é claro que você tem que ter uma plataforma que seja condizente com o caso particular aí do IoT e mesmo assim flexível com as mudanças rápidas que tem essa plataforma. Então a Cisco ela providenciou aí o IOX, que é uma mistura aí do Cisco OS com Linux, que torna possível você fazer com que o OS seja extremamente versátil e configurável através de softwares de programação, como por exemplo o Python, rodando no Linux. Então é bastante interessante esse approach. Terminamos agora a parte de IoT, vamos para a parte de virtualização em nuvem, né? Então a gente mostra aqui várias empresas que fornecem o serviço de nuvem, e a gente vai ver o que vem a ser serviço de nuvem, né? O fato é que esses serviços de nuvem hoje em dia estão altamente disponíveis, existe uma variedade grande de opções aí para a gente escolher. Vamos lá. Aqui mais elementos, né, da nuvem. Ele falou de alguns elementos aqui, né? Primeiro os provedores de nuvem, né, o que é virtualização, a virtualização na nuvem, os modelos de nuvem, os vários as a services, palavrinhas que foram criadas, tudo isso a gente vai ver, né? Os hypervisors, o que vem a ser isso, tipo 1, tipo 2, né? Bom, tudo isso a gente vai ver nesses próximos slides, né? Então, o que vem a ser uma computação em nuvem? Quando a gente pensa em computação em nuvem, a gente lembra, né, do Google Drive, ou do Google Documentos, ou do Dropbox, né? Mas, na verdade, isso é apenas uma faceta da computação em nuvem. A computação em nuvem ela pode prover para a gente uma plataforma onde a gente pode migrar tanto hardware como serviços para a nuvem. Não ficar mais sobre nossa responsabilidade. Ficar num ambiente virtualizado, na internet, fornecido como serviço, não mais como um ativo da tua empresa, tá certo? De forma que esses ativos, na verdade, pertençam ao provedor, e esse provedor aluga isso para diversas empresas, melhorando aí a eficiência dos valores, tá certo? Então a gente só paga por o que a gente usa. Isso não é novidade, isso já acontece em vários serviços, por exemplo, o serviço do provedor da internet é isso. O provedor tem um link gigante com a internet, o que ele faz é vender sub-larguras de banda desse link enorme que ele tem. Mesma coisa aqui, o provedor de nuvem ele tem uma infraestrutura de data centers gigantesca, o que ele faz é vender, alugar um pedacinho dessa infraestrutura para várias empresas, assim fica mais eficiente para todo mundo. Tá? Então é mais ou menos isso, e tem as diversas vantagens assim de você usar a nuvem, muitas vantagens mesmo para a empresa. Essa coisa aqui, as a service, é justamente o que a gente falou, né? Onde tanto os equipamentos quanto os softwares deixam de ser um ativo da empresa para ser um serviço a ser, entre aspas, alugado de um provedor de nuvem. Tá? Então, quando a gente tem software as a service, eu pego e eu acesso, por exemplo, o maior exemplo disso é justamente o Google Docs ou o Google Drive, né? Em que você acessa um editor de texto pelo navegador web. Tá? Plataforma como serviço é parecido, né? Mas aí você tem um conjunto de ferramentas mais para criação do software as a service. Tá? Então você vai disponibilizar para o seu cliente um software as a service e você vai criar isso com a plataforma as a service que o provedor de nuvem vai te também oferecer. Tá? Infraestrutura as a service também
infraestrutura como serviço, essa a maneira mais fácil da gente entender o que é nuvem, né? Então, em vez de você ter um data center seu, cada máquina pertence a você, você vai alugar essas máquinas do data center do teu provedor de nuvem, e isso se infraestrutura como serviço, certo? IT como serviço também é importante, o IT como serviço. Basicamente, qualquer coisa que você faz localmente, você vai tentar botar na nuvem e vai ser como serviço. Então, o pessoal de suporte, conserta os computadores e tal, tudo isso também vai ser um serviço agregado a isso aí, e muitos outros. Modelos de nuvem, você tem aí as nuvens públicas, que usa a internet para fornecer os serviços, as nuvens privadas, que ficam somente acessíveis pela empresa, as nuvens híbridas, que é a composição de duas ou mais nuvens. Você contratou Google, contratou Amazon, tem uma nuvem híbrida. E as nuvens comunitárias, que pertencem a comunidades, digamos, por exemplo, que alguém está fazendo uma pesquisa sobre astrofísica e resolve disponibilizar os dados e os serviços e etc. em uma nuvem aí comunitária, de uma comunidade. Tá? Aí está justamente fazendo a comparação entre você ter tudo no data center e tudo na computação em nuvem. Você pode também ter aí um modelo híbrido, uma parte na nuvem, uma parte no data center. Tá? Basicamente, gente, se você não tem nada a esconder, não tem nenhuma questão legal, tá? Via de regra, é mais vantagem você migrar tudo para a nuvem. Tá? Você ficar na tua empresa só 1 ou 2 servidores e as estações de trabalho. Tá? O resto, tudo, fica na nuvem. Agora, se existem questões legais ou questões de privacidade, talvez você queira escolher um modelo híbrido. Agora, definitivamente, um modelo só de data center, onde todo o teu ativo, né, do teu negócio pertence a você, e você tem que lidar com os custos de manutenção, de upgrade, etc., isso tá inviável. Tá? A virtualização, obviamente, a computação em nuvem só é possível por causa da virtualização. Tá? Então, na verdade, você virtualiza os servidores, você virtualiza os switches, você virtualiza os roteadores, você virtualiza toda essa parte de infraestrutura, né? E o teu data center fica altamente versátil para poder servir a todos esses clientes. O que você tinha os servidores dedicados, né? Você passa a ter o quê? As virtualizações do servidor. Tá? Então, as máquinas que eram servidoras, na verdade, são instâncias de máquinas virtualizadas dentro de apenas um servidor físico. E aqui está mostrando as figurinhas aí. Vantagens da virtualização, é tudo mais eficiente. Né? Você deixa, você aproveita toda aquela parte, né, idle das CPUs, das memórias, que normalmente se usa nos servidores separados. Né? Você passa a aproveitar esse tempo ocioso de processamento, memória, etc., disco, para compartilhar entre as máquinas virtuais, para usar de modo mais eficiente o hardware. Tá? As camadas de abstração, né? Quando você tem um servidor ou um computador rodando sozinho, né? Esse que você está usando na tua casa agora, né? Ele tem um hardware, um firmware, um sistema operacional e os serviços. A maior parte do tempo, tudo aqui embaixo, o firmware, o hardware aqui, ele é subutilizado nessa situação. Quando você tem uma arquitetura de virtualização, né, o mesmo hardware é compartilhado por vários sistemas operacionais. E quem faz esse meio de campo é o que a gente chama de hypervisor. É esse aqui, tá certo? Então permite que você, com o mesmo hardware, rode simultaneamente vários sistemas operacionais e os seus respectivos serviços, de modo que você usa agora o hardware de forma mais eficiente. Se ele estiver desocupado para o servidor web, ele vai se ocupar para o servidor de e-mail e assim por diante.
O hypervisor do tipo 2 é um hypervisor instalado em cima do sistema operacional. Por exemplo, quando você tem o VirtualBox ou o VMware Workstation, você tem essa situação, tá certo? Vamos ver isso na aula prática. E o hypervisor do tipo 1 é aquele que é instalado direto no hardware, direto em cima do hardware. Por exemplo, a SXE ou o VMware Sphere, tá? Que é colocado diretamente, como se fosse, instala, né, ele no hardware, aí em cima dele roda direto isso aqui. Dá para ver que esse tipo de hypervisor é o que é usado nos data centers e que é o mais eficiente. O outro, o do tipo 2, é só para a gente treinar e testar as coisas. Esse aqui realmente é para entrar em produção. Como é que se instala uma VM no hypervisor? Né? É muito simples. É só você instalar o sistema mesmo aqui. E a coisa mais interessante é que isso daqui, o disco rígido desse sistema operacional aqui, na verdade é um arquivo só. Tá? Então, para você transferir isso de um hypervisor para outro, é muito simples. É só copiar e importar para lá. É exportar aqui e importar para cá. Muito simplesmente. Isso torna o processo de recuperação a falhas muito mais rápido do que o processo tradicional. Aqui ele está mostrando um exemplo, logicamente, do Cisco Unified Computing, que é um modelo de virtualização também, e o console. Ali, geralmente, uma interface gráfica para a gente gerenciar isso aí. No caso, o CS, né? O CS é um hardware e é um software de virtualização que vem com ele. A virtualização de rede ela vai acontecer naturalmente quando você faz a virtualização de máquinas. Você precisa conectar essas máquinas virtuais de alguma forma. Normalmente você vai usar um switch virtual, né? O que é muito comum da gente configurar nessas máquinas virtuais em VirtualBox ou mesmo no SXI. Mas a gente pode ter uma sofisticação maior, tá? A gente pode também virtualizar roteadores e switches mais robustos, tá? E que vão ser usados nas máquinas virtuais como se fossem máquinas reais. Bastante interessante. Essa parte a gente termina aqui, vamos para a terceira parte, que é a parte de programação de rede. Tá? Então, quando a gente pensa em uma rede baseada, né, em programação, tá certo? A gente muda o conceito de rede. Tá? A gente vai ver nos slides seguintes aí que cada equipamento de rede, por exemplo, um switch ou um roteador, ele pode ser dividido em dois planos. O plano de controle e o plano de dados. Sendo que o plano de controle é que gerencia o equipamento e o plano de dados é que faz o forwarding dos dados. Tá certo? O que a gente tem aqui com a virtualização da rede, ou com a programação de rede, é que a gente consegue retirar esse plano de controle de cada um dos equipamentos e por meio aí de um protocolo, por exemplo, o OpenFlow, a gente controla esses equipamentos de um lugar centralizado. Então essa é a arquitetura SDN, redes definidas por software. Então existe um conjunto de protocolos, vários protocolos abertos e também um protocolo chamado ACI, tá? Que é da Cisco, proprietário da Cisco, tá certo? Os controladores de rede fazem um papel fundamental nessa estrutura de arquitetura SDN, porque é neles que vai rodar o software de plano de controle, tá certo? No caso da Cisco, um exemplo é o APIC-EM. Tá? Então ele usa os switches da série 9000 aqui embaixo, no plano de dados, e um APIC-EM que pode rodar num servidor ou num hardware, rodando plano de controle. Tá? Aí ele vai falar do plano de controle e plano de dados, está falando do switch L3 ou mesmo de um roteador. Né? Então você tem aqui essa questão do forwarding de dados no plano de dados e a questão do controle, onde a gente vai ter aí o maior trabalho da CPU e etc. aqui, separado do plano de dados.
Tá? Então, quando você tem aí o SDN, né, que é um plano de controle centralizado, você pode ter apenas um desses, orquestrando vários equipamentos, switches e roteadores aqui da minha rede. Então aqui são algumas plataformas que utilizam aqui são utilizadas no SDN, alguns protocolos, OpenFlow, OpenStack. Tá? A arquitetura, novamente, SDN, tá certo? E a estrutura do SDN, aqui a gente tem que falar que a gente tendo o SDN, a gente tem um plano de controle que está aqui no centro, que esse é o nosso controlador. Tá? As APIs, por meio de APIs, os diversos softwares vão se comunicar com esse controlador, e o controlador, né, essa aqui a gente chama de ponte norte, essa ponte sul é que faz a conexão entre o controlador e os equipamentos em si, tá certo? E a gente tem esses protocolos OpenFlow para essas comunicações. Tá aí, tá dando um exemplo, né, de um switch que tem a capacidade de se comunicar em OpenFlow. A gente tem um servidor rodando software de controlador, mais switches também com capacidade de serem orquestrados por OpenFlow, né? E a gente vai ter uma rede praticamente mesh aqui, controlando essa questão aqui, para poder servir os dispositivos finais da maneira mais eficiente possível. Tá? Uma das vantagens do uso do SDN, né, é que ele é totalmente programável, e a reação, ele pode reprogramar os equipamentos de acordo com as condições da rede. Isso é muito difícil de fazer, essa flexibilidade é muito difícil de ter no modelo tradicional de rede, né, onde as configurações são praticamente fixas e ditadas pelo administrador. Outra questão também é que normalmente o administrador de rede ele precisa ir máquina por máquina ou fazer uma programação em batch para poder configurar equipamento por equipamento. Assim, com esse modelo, como o plano de controle está separado, fica num lugar só, essas configurações são bem mais simples de fazer, praticamente instantâneas, né? E de forma que a gente vai usar a infraestrutura física da rede de forma bem mais eficiente com SDN. Um videozinho mostrando o que é isso, vale a pena assistir. Principais componentes da estrutura, né, da arquitetura de ACI. Né? Então você tem aqui perfil de rede, ANP, que é uma coleção de softwares que você vai usar, que vai ficar na ponta, mais perto do administrador da rede. Você tem o APIC, que aí sim é um cérebro, né, da estrutura, tá? E finalmente na ponta você tem esse que eles chamam de switch Nexus, que é uma série de switches que funciona com o APIC. Então esse é um approach um pouquinho diferente do SDN, foi criado pela Cisco e se mostra mais eficiente. Então, a estrutura e a topologia Spine Leaf, né, é que mostra como é que vai funcionar esse APIC com os switches mais robustos, aqui com uma largura de banda estúpida, que são os 9500, e os switches menos robustos, 9300, funcionando numa estrutura hierárquica organizada pelo APIC. Os tipos de SDN, tá vendo? Olha? Com controlador e sem controlador. Tá? Ou seja, o controle fica no aplicativo ou o controle fica no controlador e o aplicativo simplesmente solicita ao controlador para modificar a rede. Você pode colocar mais uma camada aí, que é a questão da política. Você pode colocar regras, e aí sim você pode reagir a mudanças
de rede, usando essas políticas, bastante interessante. E alguns recursos do APIC-EM, tá, que a gente vai ver na aula prática o que é. Tá? Descoberta, inventário de dispositivo, inventário de host, políticas, tudo isso a gente pode controlar aqui, configurar no APIC-EM. Vamos ver na aula prática como é que a gente faz isso. Aí está um exemplozinho da interface, né, do APIC-EM, e um exemplo, né, que ele está rastreando as séries dos dispositivos. Com isso a gente termina esse capítulo, tá? E até a próxima!